O senhor falou algumas questões aí dos auxiliares escolares, e além do que o senhor falou aí, o que me chegou é que alguns escolares, inclusive, foram demitidos. Então eu quero só aproveitar, porque como vai trazer algumas respostas, acrescentar para o líder do governo, Manuel, a questão dessa demissão, o motivo dela, né? Porque nós votamos aqui e o que foi dito era que não haveria prejuízo aos auxiliares escolares, mas enfim, só para confirmar a demissão e motivo, Manuel, que eu pediria para você acrescentar aí. Muito obrigado, Paulo Henrique. Claro. Presidente, há quanto tempo ainda aí o senhor sabe? 1 minuto. Boa noite, presidente, colegas vereadores, doutor Rafael, funcionários da casa, munícipes que nos ouvem pela rádio, pelo portal da Câmara e pelas redes sociais. Como sempre, vou começar meu trabalho aqui me dirigindo ao líder do governo para fazer mais alguns questionamentos. Os que você trouxe a resposta hoje, Manuel, tem um que eu gostaria que você aumentasse a informação do ponto de vista das ambulâncias. Se as 2 novas estão paradas, salvo engano, o último relatório que eu tenho, só 3 estavam funcionando. Então eu quero saber se nós realmente estamos emprestando e para que municípios. Só para complementar a informação. Em relação à licitação para manutenção das pontes, Manuel, e da licitação dos pneus, você disse aqui que tem licitação de pneus. Eu digo isso porque tem um carro pendurado lá na Leonor Sobral sem 2 pneus. Então, se tem licitação, tem carro pendurado sem pneu, né? E se vai fazer licitação para compra de pneus também, se você puder falar desse caso. Mas eu estou falando de licitação por conta da licitação que o senhor disse que ia ser feita aqui, que é a da manutenção das pontes. Queria saber se ela está em andamento, se está, como que está. Eu estava vindo para a Câmara hoje, vi que os garis estão sem capa de chuva, né? Salvo engano, o município tem por tradição dar uniformes, dar os EPIs e as capas de chuvas também. Então, eu queria fazer esse pedido, né, porque eu vi o pessoal na chuva trabalhando. Além disso, Manuel, eu queria saber se você, lá como líder do governo e supervisor, em relação às férias, que o pessoal, os funcionários vêm reclamando para a gente que está acumulando muitas férias, e em relação à insalubridade do pessoal dos serviços gerais. Se você puder falar desse assunto também. Tem uma promessa, Manuel, que é de vários governos, que é o manilhamento do córrego da Vila e do córrego da Estiva. E nós vamos votar o orçamento, enfim, cabe a nós lutar para que esses recursos lá estejam para contemplar essas obras, mas eu fiz um questionamento acerca do córrego da Estiva, se ele era em área rural ou área urbana, porque no modesto entendimento que eu tenho de legislação, eu imagino que esse tipo de obra em área urbana fica mais facilitado. E é uma promessa de muitos anos, queria saber se o governo pensa em cumprir essa promessa lá feita no bairro. Então, das coisas do governo, Manuel, é isso aí. Se você puder, depois, Vossa Excelência traz essa resposta para nós e para o povo. Eu fiz 2 requerimentos aqui, um por conta de um pedido do munícipe que queria saber se o município tem barracão industrial para ele ampliar seus negócios no município. E essa importância de ouvir o povo, falar com a população, Os pedidos que eu faço aqui, eu escuto esses pedidos do povo. É conversando com as pessoas que eu exerço meu mandato, tomo conhecimento de várias situações do município
e esse caso do barracão é um. E o secretário de Desenvolvimento, Walter Rangel da Silva Júnior, né, ainda não me respondeu, está fazendo, segundo ele, um trabalho, né, bem claro lá, um levantamento bem feito, motivo pelo qual eu ainda não pude dar resposta ao munícipe, ao empreendedor, ao empresário. E um requerimento que eu também fiz à Secretaria de Meio Ambiente em relação às caixas d'água do Monte Verde. O secretário Eruim também pediu uma prorrogação do prazo, e eu falo desse assunto como justificativa aos munícipes que me questionaram acerca desses dois requerimentos que fiz. Então, eu estou aguardando as respostas deles, a pedido dos mesmos que eu bem entendi e aceito. Mas aguardo a resposta e falarei deles aqui quando assim chegar. Reforçar aqui da audiência pública a realizar-se no dia 24/10, às 14h15, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Audiência pública essa acerca da possibilidade da volta do trem das águas ao nosso município. E, naturalmente, Manuel Vicente, como líder do governo, se o convite não chegou lá para o prefeito ainda, você pode avisá-lo que no dia 24/10, às 14h15, ele, como mandatário do município, que tem interesse de ter a volta do trem, e como um amante do trem, como disse nosso prefeito, nós aguardamos a presença dele lá ansiosamente. A respeito da tribuna livre, ela é um direito democrático, né? Naturalmente tem um procedimento para se usar da tribuna, e nas últimas duas reuniões isso foi feito. Todas as duas eu sinto muito proveitosa, mas do ponto de vista da tribuna usada pela funcionária, a única coisa que acho que até o líder do governo, quem sabe, pode trazer a resposta para a gente, porque ela veio aqui e se defendeu de uma situação qual seja a prescrição dos tributos. E ao se defender, ela acusou outro funcionário, motivo pelo qual a prescrição teria acontecido. E não por acaso, nesse período, quem era prefeito também é o atual prefeito, Evaldo Barros. Então, primeiro, que essa tribuna não vire motivo e causa de acusação às pessoas. Segundo, que o governo responda tal acusação, porque, salvo engano, e é meu pensamento, funcionários de confiança são da responsabilidade do prefeito. Funcionário público efetivo, quando acomete alguma irregularidade, existem os caminhos para se apurar. Agora, funcionário efetivo, a responsabilidade é do prefeito. Dou o exemplo das notas fiscais que o senhor está falando aí, Paulo Henrique, que o vereador do governo vem e responde que a culpa não é nem da secretária, que é de outro funcionário. Não, a culpa é do prefeito. O responsável pelo município é o prefeito. Então, quem tem que fazer chegar as informações aqui e os documentos aqui, na minha modesta opinião, é o prefeito. Todos os requerimentos que a gente faz à prefeitura, quem responde é o prefeito. Então, não só espero que essa tribuna não vire, local de acusação a terceiros, que nem se encontram no governo mais no caso que eu estou relatando, como o governo, se achar conveniente, dê uma resposta acerca desse assunto. E em relação à tribuna livre de hoje, lixo é um dos principais, causadores de todos os malefícios ao meio ambiente. Sociedade e população precisa sim se conscientizar em relação ao lixo,
mas a Semana Lixo Zero, pelo jeito, está sendo organizada, vamos participar, e desde já eu deixo aqui o pedido para subscrever uma moção de parabenização ao Instituto Lixo Zero, né, que desenvolve esse trabalho em vários municípios, e de agradecimento a Gabriela Russano, que veio aqui e tão bem, né, explanou o assunto, e que a população, né, participe e tome conhecimento dessa Semana do Lixo Zero, para que possamos, sim, melhorar a qualidade de vida da população, né, com a destinação adequada do lixo, com a preservação dos nossos ecossistemas, do Rio Verde, enfim. Então, fica aqui desde já esse pedido para essas moções ao Instituto e a Gabriela. Vereador Luiz Paçoca, MDB de Itanhandu, boa noite a todos, que todos tenham uma semana abençoada.